Beth, criadora do método Excelera, que ajuda tanto pessoas quanto empresas a tornarem o seu trabalho eficiente usando como base planilhas em Excel. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar a diferença da fórmula PROC-V com a fórmula PROC-H, em inglês, VLOOKUP e HLOOKUP. E aí você deve estar se perguntando, Beth, por que eu preciso saber qual é a diferença dessas duas fórmulas? Bom, eu entendo que você, 99% das vezes que você usa o seu Excel, você aplica a fórmula do PROC-V e resolve os seus problemas. Mas em algumas situações pontuais, ele não é o suficiente e a gente precisa aplicar o PROC-H, que na verdade é uma fórmula complementar. Eu pelo menos costumo dizer que o PROC-H é uma fórmula complementar à fórmula do PROC-V, uma vez que o PROC-V faz uma busca em L, né, e o PROC-H faz, na verdade, uma busca complementar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você constrói tanto a PROC-V quanto o PROC-H no seu Excel, tá? E também vou mostrar como é que o método Excelera apresenta o racional por trás dessa fórmula. Vamos lá? Estamos agora aqui no nosso Excel e antes da gente já entrar no PROC-H, tá? Que é a fórmula que eu quero te mostrar nesse vídeo, eu vou fazer novamente com você a fórmula do PROC-V. Beth, mas de novo, você sempre faz a fórmula do PROC-V. Sim, é pela repetição que você vai entender o racional da fórmula, ok? Então, eu tenho aqui o PROC-V, que é o VLOOKUP, né? Só que dessa vez eu vou fazer rapidinho. Se você não sabe como é que funciona o VLOOKUP, procura no nosso vídeo, nos nossos vídeos, tem um vídeo de como fazer o VLOOKUP basicão, PROC-V basicão, tá? Então, o que é que eu vou procurar? Nossa pergunta aqui é a clássica, qual é a data de nascimento do código 8635? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o quê? Qual é a informação que eu tenho nos dois lados, tanto na tabela quanto na minha pergunta? É o meu código, correto? Onde que o Excel vai procurar esse código? O Excel vai procurar esse código dentro desse intervalo que eu vou fixar. Dentro desse intervalo, qual é a coluna, não é, que eu vou querer a minha informação? Não é a primeira, que é o código, não é a segunda, que é o nome, é a minha terceira coluna, que é a data de nascimento. E eu quero a minha correspondência, o quê? Exata. Ok? Então, coloco aqui 0 ou false. Quando eu clico OK, ele está me dando a data. Isso é a forma como o Excel calcula, ou pelo menos estrutura a fórmula do VLOOKUP. O que ele vai fazer? Ele vai vir da primeira célula do seu intervalo, do B3, e vai descer, né, de cima para baixo, ou seja, na vertical, ele vai descer até encontrar o seu código e vai fazer a correspondência. Ok? Então, o que o VLOOKUP faz? Ele desce, não é? E depois ele vira para o lado, ok? É assim que ele funciona. Mostrando aqui a estrutura, não é do PROC-V, que você já sabe. O que ele faz? Ele pega da primeira célula do seu intervalo, vai descer até achar o seu código e depois vai virar para te retornar a informação que você quer, que é a data de nascimento. Ou seja, ele faz uma busca em L, ok? De cima para baixo, virando para a direita no final. É essa a lógica do PROC-V. E o que é o nosso PROC-H? O nosso PROC-H, ele é basicamente o oposto do PROC-V. Eles fazem juntos um quadrado, tá? Repara que agora o meu PROC-H, ele vai procurar da primeira célula do intervalo, mas na horizontal. Ele vai procurar primeiro deitado e depois ele vai descer. Se o meu PROC-V procurava na primeira célula, descia e depois virava para a direita, o PROC-H faz o contrário. Ele vai pegar a primeira célula, vai procurar primeiro para a direita e depois ele vai descer. Então, repara que se eu fosse colocar aqui a minha fórmula do PROC-V, o meu desenho do PROC-H, ele ia fazer aqui um L nesse sentido aqui e ia fechar o quê? Ia fechar um quadrado, tá? É o que eu falo aqui, que ele faz uma busca em L invertido. O que eu quero dizer com isso? Eles formam um quadrado, eles são complementares, tá? Então, a lógica dos dois é igual. A diferença é que um você vai procurar na primeira coluna e o outro você vai procurar na primeira linha. É essa a lógica. Pegando esse gancho, eu vou voltar agora para o Excel. Voltei aqui para o nosso Excel. Eu fiz uma outra folhinha do PROC-H aqui, onde eu transpus os nossos dados, tá vendo? Tem aqui os códigos, a data de nascimento, tudo que era linha virou coluna. Basicamente, tá vendo aqui, ó? No PROC-V, a minha linha 3, não é? Tinham essas três informações. O código era a coluna B, o nome era a coluna C e a data de nascimento era a coluna D. E agora eles viraram as linhas 2, 3 e 4. Por que eu fiz isso? Porque para responder a mesma pergunta, o que eu quero procurar? Eu quero procurar a data de nascimento do meu código 8635, mas o meu código 8635 já não é uma linha, uma coluna, desculpa, onde eu vou procurar de cima para baixo. Ele agora é uma linha onde eu vou procurar da esquerda para a direita, até achar o meu 8635.
Depois que eu encontrei meu 8635, ele vai fazer o quê? Ele vai descer pela coluna. Tá entendendo a lógica? Como é que era o PROC-V? O PROC-V, ele procurava aqui, depois ele virava, correto? Era assim que ele fazia. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai primeiro procurar aqui na nossa linha e depois nós vamos descer até o quê? Até a linha 3, que é a linha que eu quero a minha data de nascimento, tá? Então, como é que eu vou construir o meu PROC-H, que é o meu H lookup? A mesma pergunta que o Excel fez para você no VLOOKUP, tá? Beth, qual é a variável que você quer que eu procure? Agora, repara uma coisa. Quando eu fazia o meu PROC-V, vou sair aqui um minuto. Quando eu fazia o meu PROC-V, eu estava procurando sempre na primeira coluna. O PROC-V vai sempre procurar na primeira coluna, tá? O meu PROC-H vai procurar onde? Na minha primeira linha, ok? Então, a informação que eu tenho que usar no meu HLOOKUP vai ser o quê? Vai ser a informação que eu tenho na primeira linha, que é o código. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar o meu código 8635. Repara que nesse exemplo eu estou aplicando exatamente o mesmo código que eu apliquei na fórmula do PROC-V. Mas ainda assim, eu fiz o mesmo caso, só transpondo a tabela para você entender o racional por trás da fórmula, tá? Então, eu vou procurar o quê? O código 8635. Beth, aonde você quer que eu procure o código 8635? Excel, no mesmo intervalo, ó. Do B2 ao L4. Quando digo mesmo intervalo, gente, não é o mesmo intervalo do Excel, mas é o mesmo intervalo de dados, tá? Ok, Beth, já entendi que você quer o 8635 dentro desse intervalo do B2 ao L4. Mas, Beth, qual é a linha que você quer que eu retorne? Então, repara aqui, o meu PROC-V, ele vai me perguntar qual é a coluna. No meu HLOOKUP, no meu PROC-H, ele vai me procurar o quê? Vai me perguntar a linha. Então, qual é a linha que eu quero? Dentro do meu intervalo começa aqui no meu B2, eu não quero a primeira linha, porque a primeira linha é o código. Eu não quero a segunda linha, porque a segunda linha é o nome. A linha que eu quero é a linha da data de nascimento, que é a linha 3. É a linha 4 do Excel, mas é a linha 3 do meu intervalo. Ok? E a correspondência que eu quero? É uma correspondência exata, zero. Repara que as informações que eu coloquei foram praticamente iguais à minha fórmula do PROC-V. O que mudou? Mudou que a estrutura que eu fiz foi, em vez de procurar primeiro em linha e depois virar em coluna, nós primeiros procuramos, em vez de procurar primeiro em coluna e depois virar em linha, nós primeiro procuramos em linha e depois viramos aqui para a coluna. O que eu tenho aqui, eu procurei aqui o meu código. Depois que eu achei o meu código, eu desci até a linha que eu quero a minha informação. Normalmente, a dificuldade que a gente tem no HLOOKUP é a falta de prática, tá? A gente perde o hábito de usar essa fórmula porque a gente sempre usa a fórmula do PROC-V. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aqui eu queria deixar para você um passo a passo para você deixar claro na sua mente qual é a diferença dessas duas fórmulas. É mesmo muito sutil e é só com a prática que você vai chegar lá. Bom, terminamos agora de ver então a diferença entre as fórmulas PROC-V e PROC-H. A conclusão que nós chegamos é realmente que elas são complementares, que elas são praticamente idênticas, não é? A diferença é que o PROC-V vai procurar na vertical, ou seja, a nossa célula de referência vai estar na nossa coluna, enquanto que no PROC-H, uma vez que ele vai procurar na horizontal, a nossa célula de referência, a nossa célula que vai fazer a busca, não é? Vai estar sempre na nossa primeira linha da nossa planilha, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aqui o seu like. Se você tiver alguma dúvida, por favor, também deixe nos comentários, que vai nos ajudar a melhorar o conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal. Então, é isso. Tchau, tchau e até a próxima!